Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vou trazer aqui nessa manhã de sábado algumas informações sobre o Vasco da Gama. Nós vamos falar sobre sondagem de jogadores do Vasco da Gama, vamos falar sobre desfalques, também falar sobre o golaço que o Garré fez no treino. Enfim, vamos falar muito sobre o Vasco da Gama, mas logo depois da nossa vinheta. É isso aí, meus amigos. Daqui a pouquinho, a partir das 18h30, hoje tem Clássico dos Milhões, direto do Maracanã. O canal da Torcida Vascaínos vai estar lá no estádio. Vamos fazer o jogo. Eu na narração, Léo Lacerda e Amadeu nos comentários. E a gente espera sair de lá com um bom resultado. Afinal de contas, a esperança é sempre muito grande do Vasco aí desempenhar um bom papel. Vamos começar a trazer aí algumas informações sobre o nosso gigante da colina, e a gente começa falando sobre Hugo Moura. Hugo Moura, volante que chegou no Vasco, está fazendo um ano de clube, né? O nosso querido volante, ele que vem tendo um bom desempenho, na minha opinião, me surpreendendo, inclusive, tendo bons jogos com a camisa do Vasco da Gama, um volante muito esforçado, briga bastante nesse setor de meio campo, muitas vezes é apenas ele que é o encarregado da marcação. E nesse período aí de um ano, o volante que tem 27 anos disputou 56 jogos, marcou 3 gols, deu 6 assistências pelo Vasco da Gama. E está jogando aí muito bem na volância do Vasco da Gama. E você, torcedor, gosta do desempenho do Hugo Moura? Achou que ele se encaixou bem nesse time do Vasco da Gama? Eu confesso a você que quando o Vasco trouxe, torci um pouco o nariz. Achei que ele não fosse dar certo. Até naquele jogo contra o Atlético Paranaense, um dos primeiros que ele entrou como titular, que ele falhou, acabou sendo expulso também, prejudicou o Vasco naquela partida. A gente olhou com uns olhos meio tortos para o Hugo Moura. Mas depois dali, acabou se encaixando nessa equipe do Vasco da Gama, vem sendo titular e vem tendo um bom desempenho, na minha opinião. E para você, o Hugo Moura também vem tendo um bom desempenho? Lembrando que esse dá o crédito aí, o Analisa Vasco, sempre trazendo boas estatísticas aí, falando de jogadores, também falando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns aí ao canal Analisa Vasco. E a gente vai falar de outro volante do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que teve aí o Jair, já foi sondado pelos clubes da MLS. Agora essa semana surgiu o boato, mais precisamente de quinta para sexta-feira, está surgindo um boato aí que o Cuca, técnico do Atlético Mineiro, pediu a contratação do Jair. Ele é um jogador que vem de uma inatividade no Vasco da Gama, está voltando agora, está tentando achar o seu espaço nessa equipe do Vasco da Gama, tem oscilado boas e más partidas, mas é um atleta aí que tem a confiança do Fábio Carille. Está aí mais uma vez sendo especulada a saída do Jair. Ele que já jogou no Atlético Mineiro, a torcida do Atlético conhece o futebol do Jair e a gente fica aí aguardando, na expectativa, se vai realmente se concretizar essa saída do volante Jair. Lembrando que é um pedido do técnico Cuca, técnico da equipe do Atlético Mineiro. Vamos falar de desfalques agora. Tietê, que já não jogou a última partida do Vasco da Gama contra o Ceará, por problemas particulares, não vem treinando e agora a gente ficou sabendo o real motivo pelo qual o Tietê não tem participado dos treinos e não vai jogar contra a equipe do Flamengo. Já está descartado, não foi relacionado, não vem para o jogo. O filho recém-nascido do Tietê está passando por alguns probleminhas de saúde. Claro, obviamente, o jogador
tem que dar uma atenção para a família, para o filho, não tem cabeça, como todo trabalhador. Você imagina, teu filho acabou de nascer e ele está atravessando um problema. Você não vai ter cabeça para desempenhar de maneira qualificada o seu trabalho. Então a diretoria liberou mais uma vez o Tietê para acompanhar esse probleminha do filho dele, e ele não vem para o jogo também contra a equipe do Vasco da Gama. Nós aqui do canal Na Torcida Vascaínos desejamos pronto restabelecimento ao filho do Tietê, que ele possa ficar bem rapidamente e que o nosso atleta possa voltar a desempenhar as suas funções dentro do Vasco da Gama. Outro machucado é o Payet. Payet sofreu até uma contusão no jogo contra o Ceará no joelho, colateral medial. É muito parecido com a contusão que ele teve no início do Brasileiro do ano passado. Da outra vez ele demorou 2 semanas para voltar, talvez desfalque o Vasco aí também por mais ou menos um mês, aí, 3 semanas para fazer a recuperação, mais uma semana para transição, voltar para o campo, de repente um mês para voltar. Lembrando que o Payet, né, está encerrando o seu contrato com o Vasco da Gama. A princípio se achava que era dia 5 de maio, mas é até o final de julho, né? É um problema aí com o passaporte, aí estendeu um pouco mais. Ele fica até julho no Vasco da Gama, e como tem aí uma parada no meio do ano para o Super Mundial, talvez o Payet jogue aí mais 1 ou 2 partidas pelo Vasco da Gama. Está se despedindo de Dimitri Payet, ele que não deve renovar com o Vasco da Gama. E a gente tem o gol do Garré, o Garré que fez um golaço no treinamento. Engraçado, né? No treinamento a gente tem as informações que o Garré vem treinando muito bem, participando bem das atividades, mas durante as partidas ele não tem tido um bom desempenho. Talvez escalado fora de posição, ele que é um meia que está jogando aberto pelo lado direito, por isso esse seja a explicação pela queda de rendimento, por ele não estar atuando tão bem nessa equipe do Vasco da Gama. É um jogador de qualidade, a gente sabe muito bem. Eu vou botar aqui o gol que ele fez no treinamento, tirar o som aqui, e vocês vão ver realmente que foi um golaço, um gol de quem sabe jogar bola. Ele corta para dentro, deixa o zagueiro para trás, na saída do goleiro, um toque de perna canhota, batida cruzada. Realmente um belo gol do Garré no treinamento. Será que Garré é aquele que a gente chamava antigamente nos treinamentos de ladrão de treino? Aquele cara que treinava pra caramba e quando chegava no jogo não rendia? Eu que joguei bola, conheci um monte desse jeito. O cara no treino arrebentava, o treinador escalava ele para jogar e quando a gente ia pro campo para jogar, ele sumia, se apagava. Então, será que o Garré, o que você acha, torcedor? É o famoso ladrão de treino? Aquele que treina muito bem, que no treino joga e no jogo treina? Será que é isso? Esse é o nosso Garré. Possível escalação do Vasco da Gama, segundo a apuração do GE, o Vasco da Gama deve vir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, uma dúvida, Jair ou Matheus Carvalho, Coutinho, Adson, Ryan ou Paulinho, Nuno Moreira e Verratti. Se for o Adson, aberto pelo lado direito, com o Nuno pela esquerda e o Verratti centralizado. O Ryan, mesma coisa. Já se for o Paulinho, recua um pouquinho mais, faz uma trinca ali na entrada da área. O Hugo Moura mais centralizado, já ir por um lado, ou o Matheus Carvalho e o Paulinho do outro, com o Coutinho ali no meio, ali flutuando para tentar armar as jogadas, encostando um pouco mais na dupla de ataque, que seria o Nuno Moreira e o Verratti. E você? Qual esquema tático, qual equipe você mandaria em campo? Se você fosse o treinador do Vasco da Gama, com qual esquema tático você entraria? Você entraria com o Cocão? Botaria o Adson desde o início? Deixe nos comentários, deixe na mensagem. O que você faria se fosse o treinador do Vasco da Gama para essa partida contra a equipe do Flamengo? E esse jogo, o goleiro Rossi, da equipe do Flamengo, deu uma declaração que gerou muita polêmica, digamos assim, com a torcida do Vasco da Gama. Vou botar só um pedacinho, que eu também não vou deixar o goleiro do Flamengo falar o tempo todo no nosso canal, não. Só um pedacinho realmente da polêmica. O sábado, que é o clássico, muito grande, mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então...
Então, ele fala que o jogo é mando do Vasco, mas que é na casa deles, com a torcida deles. E isso realmente gerou descontentamento por parte do nosso torcedor, que queria que o Vasco brigasse mais para jogar em São Januário. Teve a coisa da liminar dos torcedores que permitiam que o Vasco jogasse em São Januário. Então o torcedor ficou muito chateado. E aí, o que você achou dessa declaração do goleiro do Flamengo, do Rossi? Realmente limpou a cara com a nossa diretoria e com o torcedor vascaíno, né? Absurdo, realmente. E o torcedor do Vasco ficou chateado com toda a razão. Aqui é a do Dimitri Payet, a gente já falou sobre a contusão do Dimitri Payet. E quem está relacionado novamente, volta depois de um grande tempo, ele voltou para o Sub-20 e agora com a contusão do Payet foi novamente pinçado e vai ficar ali no banco de reservas, foi relacionado para esse grande clássico. É o garoto Lucas Zuccarello, está de volta ao time profissional, foi relacionado, vai para o banco de reservas e a gente deseja sorte ao menino. Ele que, nas vezes que atua pelo Vasco da Gama, atua aberto como um ponta, mas mesmo assim, foi jogando fora de posição, teve boas atuações. Ele que arrebentou na Copinha no começo do ano, fez um grande jogo, uma grande participação pelo time do Vasco da Gama e agora está de volta, voltando a ser relacionado para essa equipe do time principal. E a gente deseja muita sorte, é um grande valor, tem acompanhado os jogos do Sub-20 do Vasco da Gama. Aliás, eu vejo, Vasco joga em qualquer modalidade, eu estou assistindo. Joga no basquete, eu assisto. Futsal, eu tento assistir a maioria dos jogos quando tem transmissão. Vejo o Sub-20, Sub-17 e acompanho realmente, sou um baita de um consumidor de esportes do Vasco da Gama. E tenho acompanhado o Zuccarello. O Zuccarello tem feito grandes jornadas com a camisa do Vasco pelo Sub-20. É um jogador realmente diferenciado. Claro que precisa ir com calma. Essa transição do Sub-20 profissional tem que ser com cautela, até para não queimar etapas e queimar o jogador, mas é um jogador de muito talento, de muita qualidade e a gente espera que ele faça uma boa jornada na equipe do Vasco da Gama. Essas são as informações do Vasco que trago para vocês no dia de hoje e deixo mais uma vez o convite. Você que não vai ao estádio ou que vai estar no estádio com o seu celularzinho lá, coloca no canal Na Torcida Vascaínos. A gente vai ter narração por lá, a nossa câmera vai estar voltada ali para nós ali, captando as nossas reações. Nós vamos estar fazendo essa transmissão, teremos um pré-jogo, teremos a transmissão do jogo e também um pós-jogo. Eu vou estar lá junto com o Léo Lacerda e também com o Luiz Amadeu, trazendo todo esse ambiente do Clássico dos Milhões, trazendo as informações e trazendo a transmissão do jogo. E você, irmão, você é nosso convidado. Você é a peça fundamental dessa engrenagem. Então vem com a gente, a partir ali das 17 horas a gente já vai estar no ar fazendo o pré-jogo, depois às 18h30 começa a transmissão e ao final do jogo a gente vai fazer um pós-jogo ali avaliando como foi a participação do Vasco da Gama nesse jogo e também a entrevista coletiva do nosso treinador, do Fábio Carilli. É isso aí, galera. Desejo a todos vocês um ótimo sábado. Conto com vocês mais tarde e agradeço demais, mais uma vez, a sua participação, por ter dispensado, né, esse tempinho para estar assistindo o nosso vídeo. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!